Vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Você consegue identificar na vida real os modelos de força mais utilizados na engenharia de estruturas? Força concentrada, força distribuída uniformemente, força distribuída em formato de triângulo, trapézio. Você sabe por que a gente lida com essas forças? Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Prof. Carol Grossi e vou te acompanhar ao longo da sua graduação nas matérias da Engenharia de Estruturas. Hoje a gente vai dar uma misturada no que a gente aprende lá na física, o que a gente realmente aplica na Engenharia de Estruturas e o que existe na vida real. Pois é, a gente vê um tanto de coisa lá na física e apenas algumas coisas a gente aplica e aplica constantemente aqui nos exercícios da Engenharia de Estruturas, iniciando pela estática e indo até as matérias específicas de concreto, aço e madeira. Então, o que acontece? Na maioria das vezes, quando a gente vai fazer um exercício, a gente só tem aquelas setinhas ali indicando as forças. A partir de hoje, a gente vai ter uma série de vídeos para fazer com que essas forças se tornem reais, a gente entenda onde elas aparecem e que a gente use os conceitos da física de forma simplificada. Os conceitos que a gente vai ver aqui são essenciais para todo o desenvolvimento dentro das matérias da engenharia de estruturas. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as forças que um corpo exerce em outro. E aí a gente não vai falar aqui de conceitos abstratos, de multiplicação vetorial, vamos direto ao ponto do que a gente precisa na engenharia de estruturas. Tá chovendo. Existem dois tipos de força externa que podem atuar nas nossas estruturas: as forças de superfície e as forças de corpo. As forças de superfície acontecem por contato direto entre os corpos. Então, por exemplo, se eu empurro a mesa, eu exerço uma força na mesa e dependendo da força que eu aplicar, ela vai se deslocar. Por ação e reação, a mesa vai fazer uma força na minha mão com a mesma magnitude e sentido contrário. Em todos os casos, as forças de superfície sempre estão distribuídas por uma área. Se a área de atuação da força em relação ao objeto que ela está sendo aplicada, a área do objeto onde ela está sendo aplicada, se a área dela for muito menor do que a área desse objeto, a gente pode simplificar a aplicação dessa força como uma força concentrada. Essa força é medida em newtons e a gente considera que ela está sendo aplicada em um ponto. Um exemplo de força concentrada é a força que os pilares fazem nas fundações quando eles estão descarregando o peso da estrutura. Ou então as forças de descarregamento do peso das vigas nos pilares. Ou ainda quando eu tenho um cabo sendo puxado, aplicado em uma estrutura. Agora, se essa força de superfície ela for aplicada numa área estreita, mas com um comprimento significativo, a gente pode idealizá-la como uma carga distribuída. É uma carga que varia em função de x, ou seja, em função do posicionamento ao longo da nossa estrutura. Nesse caso, a força é medida em newtons por metro. A cada metro eu tenho uma quantidade de força sendo descarregada. A gente representa essa força por uma série de setas ao longo da nossa estrutura. Se todas as setas tiverem o mesmo tamanho, a gente está falando que a força está sendo distribuída uniformemente. A cada metro eu tenho a mesma quantidade de força. Agora, se as setas tiverem tamanhos diferentes, eu estou distribuindo essa força por alguma função. A mais comum que a gente tem é a função linear, que define para a gente uma força triangular. Um exemplo de força distribuída uniformemente é aquela que a parede tem quando ela descarrega numa viga. Agora, se essa parede, por exemplo, for uma parede de vedação de telhado e esse telhado tiver um caimento, aí a gente encontra a nossa força triangular. O segundo tipo de força é a força de corpo. Ela é desenvolvida quando um corpo exerce força sobre outro, mas sem contato direto. Por exemplo, a força da gravidade. A força de corpo, ela vai modelar para a gente o peso próprio das nossas estruturas. Então, por exemplo, se eu tenho uma viga sendo içada,
O peso próprio dessa viga pode ser modelado como uma força uniformemente distribuída, caso a viga tenha a mesma seção transversal ao longo do seu eixo longitudinal. Agora que a gente viu alguns exemplos, vamos transformar esses exemplos em exercícios da estática. O que acontece? A gente pega um problema físico e a gente decide analisá-lo de forma matemática. Então, eu vou precisar modelar esse problema físico matematicamente. Então, vamos modelar todos esses exemplos que a gente viu matematicamente. Forças de superfície. 1. Idealizadas como forças concentradas. Cabo sendo puxado na ponta de uma estrutura. 2. Idealizada como uma força distribuída. Uma parede em cima de uma viga. Uma parede de vedação de telhado triangular. Agora as forças de corpo. O peso próprio de uma viga quando ela está sendo içada. E o que mais que a gente pode perceber? Nos cabos a gente vai ter o quê? Uma força concentrada. Agora eu vou deixar uma pergunta para você. Você sabe calcular a resultante desses carregamentos distribuídos? E onde que essa resultante está aplicada, você sabe? Esse é o assunto do nosso próximo vídeo. Não perca, o link está na descrição. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que essas imagens tenham facilitado um pouco a você entender o que você está calculando nos exercícios da estática, da mecânica dos sólidos, da mecânica das estruturas. Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Espero você no próximo vídeo. Tchau!